Olá, meus amigos de todo o Brasil, aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio, sócio proprietário da empresa CR Gestão Consultoria. E eu venho, através desse vídeo, entrar em contato com todos aqueles no Brasil e fora do Brasil também, que simpatizam com as operações ligadas ao agronegócio brasileiro. Mas, neste vídeo também, faço algumas colocações importantes que vêm sendo desconsideradas há muitos anos, principalmente por aqueles que de alguma forma se beneficiam do agro, mas em contrapartida não apresentam propostas e projetos que possam proporcionar ao agro que os beneficia uma condição melhor, uma situação melhor, diferentemente dessa que eu há muitos anos venho falando, relacionada à crise que o agronegócio brasileiro vive. No Brasil é muito fácil encontrarmos palavras vagas e vazias quando o assunto é agronegócio. Em Brasília fica muito claro para nós que lá o significado da palavra não é entendido por boa parte das pessoas. No Brasil inteiro criaram uma ilusão do que o Brasil é o celeiro do mundo. Na realidade, nós podemos ser um grande produtor de alimentos. Mas tamanhos são os problemas que nós vivemos no Brasil que o que ressalta aos nossos olhos chama-se mediocridade e incompetência. Também quero relatar que no Brasil nenhum governo, e isso eu digo para aqueles mais fanáticos de direita ou de esquerda, que defendem algum posicionamento contrário ao que eu estou afirmando, nenhum governo apresentou propostas e projetos, no mínimo convincentes, para o desenvolvimento do agronegócio. Apenas usam referências com relação à representatividade do PIB, e eu aqui convido pessoas pelo Brasil para debater comigo o que significa a representatividade do PIB quando o assunto é agronegócio. Volume. Mas as condições para que esse volume aconteça, elas não são debatidas ou trazidas à tona. Representatividade na balança comercial, safra recorde, exportação recorde, são alguns dos indicadores que uma grande maioria usa para definir que o agronegócio brasileiro tem sucesso. E eu, em contrapartida, afirmo que tudo não passa de afirmações vagas e vazias. Convido aqueles a viverem o agronegócio real, saírem desse agronegócio de Brasília que é fantasioso e não existe. O agronegócio brasileiro que nós vivemos é um agronegócio dificultoso. Na realidade, não é mais nem do Brasil o agronegócio brasileiro. E esse é alguns dos pontos que eu quero deixar claro aqui no Brasil. Na realidade, eu quero fazer 4 observações. A primeira, com relação aos governos, que nenhum, absolutamente nenhum, fez nada pelo agro, porque existem caminhos e posicionamentos específicos e claros para nós que entendemos do setor, que já deveriam estar sendo colocados em prática para que nós pudéssemos desenvolver o agronegócio como ele precisa. Na realidade, nós precisamos entender que agronegócio não se refere somente à propriedade rural. Nós estamos falando de uma extensão muito maior. Nós estamos falando do setor primário, secundário e terciário. Nós estamos falando do campo, da indústria, da logística e dos mercados. Nós estamos falando em tributação, nós estamos falando em economia, em comércio exterior, negócios internacionais, que são diferentes e muitos nem sabem. O Brasil é um país internacional quando o assunto é alimentos. Internacional porque está nas mãos de poucos as negociações lá fora. O Brasil tinha que ser globalizado. E para ser globalizado, ele deveria ter o mercado de exportação aberto para todos. Deveríamos ter um programa nacional que fomentasse a exportação de maneira correta. Mas o agronegócio não é mais do Brasil. O agronegócio brasileiro ele está nas mãos das multinacionais, das grandes empresas, dos interesses de alguns e não do Brasil como deveria ser. O Brasil é um grande produtor de alimentos, ou pode ser ainda muito maior do que nós já somos. Os resultados atuais, desculpem aqueles mais fanáticos, mas são medíocres ainda. Nós podemos não só dobrar a produção, mas também podemos melhorar e muito os resultados que são o que mais importa. Nós estamos sendo irresponsáveis quando nós fomentamos a produção a qualquer custo, para mostrar volumes. Mas e os desperdícios e as percas que existem no Brasil ninguém fala. Os prejuízos, o custo alto de produção,
Nós estamos fomentando uma produção a qualquer custo e nós não temos locais para armazenar a produção de grãos nacional. Prejuízos na certa. Inúmeras situações causam percas desses grãos produzidos, como eu digo, a qualquer custo. O Brasil é um país desorganizado, onde infelizmente, o setor do agronegócio necessita e precisa da política. E quando nós precisamos da política, existem aqueles políticos que se fazem presentes na hora que os interesses deles estão em primeiro lugar. Como eu disse, existem situações que precisam ficar claras. A primeira, que o agronegócio não é mais do Brasil. A segunda está relacionada ao significado da palavra agronegócio. Hoje, ou há uns 5, 6 anos, as palavras que definiam agronegócio eram soja, milho e carne bovina. E eu, há muito tempo, vinha afirmando que essas culturas e essas produções não estavam obtendo os resultados que imaginavam ter. Bastou o mercado se mostrar um pouco mais volátil e o desespero tomou conta no Brasil. Os entendidos de agronegócio sumiram. E aí já começaram a falar numa crise que eu já venho falando há muito mais de 5 anos. A terceira situação importante que nós precisamos falar está relacionada ao produtor rural brasileiro. Um produtor rural competente, a verdadeira locomotiva no Brasil, porém que não tem representação. O produtor rural que também não é unido, e isso faz com que ele perca a representatividade e aqueles aproveitadores consigam, de uma certa forma, influenciá-los, prometendo coisas que não têm capacidade ou competência para resolver. Se o produtor rural brasileiro hoje entendesse a importância que tem, porque não haveria nem volume de produção, nem representatividade do PIB, se o produtor rural brasileiro não fosse competente. O Brasil é o maior adversário do agronegócio brasileiro. Vendeu o agro para algumas instituições e mesmo assim ele é capaz de criar obstáculos e barreiras para que esse setor possa se desenvolver muito mais. O produtor rural brasileiro, se fosse organizado, unido, já teria constituído uma associação para representá-lo. Porque algo tem que ficar muito claro e objetivo. O produtor rural brasileiro entende do campo. Ele entende da cultura na qual ele cresceu e se desenvolveu. Mas o agronegócio é muito mais. O agronegócio é economia. O agronegócio está relacionado a um sistema financeiro, a um entendimento macro de tudo aquilo que trabalha direto ou indiretamente e que tem essa ligação com o setor. A representatividade ou a falsa representatividade que dizem ter o agronegócio brasileiro está nas mãos dos políticos. Governos que não fazem nada pelo agro, ministros da agricultura que são colocados apenas por serem ou senadores ou deputados federais, sem uma experiência comprovada junto ao setor. Muitos classificam ministros técnicos apenas por terem uma graduação em veterinária, agronomia, zootecnia, e isso não é ser técnico, muito pelo contrário. Para nós termos um Ministério da Agricultura como ele deveria ser, primeiro, o Ministério da Agricultura deveria ter uma gestão totalmente independente, 100% focada no agronegócio, desconsiderando interesses de governo. Se o Brasil fosse um país sério, seria assim. Mas o Brasil não é um país sério. Porque o Ministério da Agricultura está ligado inteiramente às necessidades dos governos que lá estão. Se o Brasil fosse um país sério e levasse o agronegócio brasileiro a sério, o ministro da Agricultura seria nomeado a partir de experiências comprovadas junto ao setor do agronegócio. Como eu disse, não por ser um produtor rural, que pouco importa quanto tempo faz que ele não atua, que ele não entende as necessidades do campo. E olha que eu tenho trabalhos que mostram a lista intensa que nós temos e extensa de problemas que são desconsiderados. Porque a oratória é falar em PIB, balança comercial, exportação recorde e safra recorde. Isso é o que vale, o resultado final. Não importam os meios e os problemas, mas o que vale é aquilo que eles podem tirar, que os políticos podem tirar de bom e que os beneficie para as próximas eleições. Acorda, produtor rural brasileiro. Acorda, produtor rural brasileiro. Vocês estão assumindo um ônus fora do comum.
Vocês vêm acumulando prejuízos ano após ano. Vocês vêm tendo problemas ano após ano. A maior alegria do produtor rural brasileiro é quando se aproxima o anúncio de um plano safra. E isso, entra governo e sai governo, eles já entenderam que o produtor rural brasileiro é dependente e que precisa da política. Sendo que a realidade deveria ser outra. Nós deveríamos ter um produtor rural capitalizado e independente, que pudesse investir da maneira que ele achasse melhor, pautadas em investimentos reais e verdadeiros na sua propriedade rural, que produzissem um alimento correto, também baseado numa viabilidade econômica, financeira e comercial, que é o que mais importa. Mas no Brasil, esse tipo de situação é deixada de lado. O que interessa são os interesses de alguns, principalmente interesses políticos que possam beneficiar aqueles que numa próxima eleição irão se relançar novamente. São inúmeros os problemas que nós temos. A crise no agronegócio brasileiro é absurda. Tanto é que alguns anos atrás eu lancei este livro. Este livro que foi parar em Brasília, que eu entreguei para o Paulo Guedes, para a Tereza Cristina, para o Bolsonaro. Este livro que eu repassei para muitos sem custo nenhum, porque o que me interessava era mostrar o conteúdo que nele tinha. Não é um livro de historinhas, é um livro que traz e mostra problemas e caminhos a serem percorridos para que esses problemas que neste livro está possam ser resolvidos. Eu desenvolvi um documento que fala sobre como deveria ser considerado o agronegócio brasileiro, quais os investimentos, como deveriam ser esses investimentos e quais as atitudes daqueles falsos representantes que se colocam à frente do agro apenas para terem os seus benefícios garantidos e não para apresentar propostas para o setor como deveriam ser apresentadas todos os anos. Na realidade, no Brasil, o Ministério da Agricultura não tem mais representatividade sobre o agro brasileiro. Frente Parlamentar Agropecuária só vive para a política e para situações políticas que o agronegócio possa oferecer de benefício para ela. CNA só serve para apresentar cartas de repúdio e muitas federações seguem o mesmo caminho, somente interesses políticos. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui com relação a uma pessoa importantíssima, que foi a única que nos últimos anos mostrou um interesse rápido e verdadeiro em tomar uma atitude em prol do agronegócio. Porque eu mostrei já nas minhas redes sociais o tanto de políticos que eu procurei e que me procuraram, que eu apresentei as realidades que nós estávamos vivendo e os caminhos que precisariam ser percorridos, mas que foram totalmente desprezados por esses políticos. Mas teve um que me escutou, um que atendeu o meu pedido, pois eu havia idealizado uma situação, um projeto, um assunto importante a ser resolvido, e esse político, na época, simplesmente abriu as portas de Brasília para mim. E ele chama-se Álvaro Dias, senador Álvaro Dias. Quero aqui neste vídeo agradecer ao senhor pelo total empenho e interesse em ajudar o produtor rural brasileiro. Produtor rural brasileiro esse que desconsidera esse tipo de apoio, que prefere acreditar em mentiras e falsos representantes, porque no Rio Grande do Sul a bancada gaúcha da Frente Parlamentar Agropecuária é uma piada, assim como praticamente todos que lá estão, falam e se pronunciam de uma maneira totalmente vaga, afirmações inúteis, sem aproveitamento nenhum, mas parece que é isso que o produtor rural brasileiro gosta. São esses que o produtor rural brasileiro aplaude. E estão totalmente perdidos e por isso acumulam prejuízos ano após ano. Problemas ano após ano por não saberem escolher os verdadeiros representantes que podem apresentar propostas e projetos em prol dele, produtor rural. Porque se nós formos analisar os políticos hoje, que fazem parte da bancada gaúcha, eu queria poder fazer uma sabatina com eles, para ver se eles entendem do setor primário, se entendem do setor secundário, terciário, quais as importâncias, o que significa agronegócio e cadeia de valor, o que significa
de uma certa forma, falar em viabilidade econômica, financeira e comercial? O que eles entendem sobre gestão? Porque se eles não entenderem isso, nunca vão apresentar políticas agrícolas eficientes, que é o que mais nós estamos precisando hoje. Propostas de planejamento agrícolas, atitudes. Como são totalmente incapacitados e incompetentes, o agronegócio brasileiro vive de migalhas ano após ano. Mas o senador Álvaro Dias me escutou quando eu idealizei um assunto importante relacionado ao endividamento do produtor rural brasileiro, às execuções judiciais, à falta de acesso ao crédito oficial. Idealizei um projeto a partir de um conteúdo e em 15 dias o corpo do projeto estava pronto. A equipe do senador Álvaro Dias, eficiente, a partir de um assessoramento jurídico de um consultor jurídico do Senado Federal, apresentou os pontos e os tópicos específicos, juridicamente falando, e em 15 dias, 20 dias, o projeto estava pronto. Projeto de lei número 550, que trata do endividamento do produtor rural brasileiro, que é alto, que é absurdamente alto, e que tem causado problemas graves de expropriações de terras, falta de acesso ao crédito oficial e a abertura para indústrias de alimentos estarem financiando o produtor rural, que, na minha opinião, em alguns casos, ela é irregular e ninguém tem feito nada para mudar essa história. Bom, resumidamente, esse projeto de lei trata de situações ligadas ao endividamento do produtor rural, onde produtores rurais com CPF ou CNPJ, com dívidas de até R$1 milhão, a partir desse projeto aprovado, terão condições de renegociar as suas dívidas. Prazo de 3 anos, juros de 3% ao ano e renegociação do seu endividamento de até 20 anos. Um projeto simples, específico, muito bem pautado, muito bem montado, porém que produtores rurais endividados, muitos até entregaram as terras, levantaram-se com voz forte, negligenciando esse projeto. Rapidamente eu quero passar para todos uma visão geral sobre o endividamento do produtor rural brasileiro. Lá no ano de 1994, foi apresentado um projeto como esse que eu idealizei e o senador Álvaro Dias apresentou. Um projeto de lei que teve várias mudanças, que deu certo. Mas um projeto de lei imediatista, que resolveu o problema do endividamento, mas não fez ou não apresentou, assim como eu apresentei, caminhos para que esse produtor rural, a partir deste projeto de lei aprovado, não viesse a entrar novamente num endividamento tão grande como está agora. Eu tive a sorte de estar em Brasília naquele momento, onde este projeto entrou em pauta para ser votado. Eu estava na presença do senador Lazier Martins, que foi o relator do projeto, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Estávamos no seu gabinete quando fomos chamados, porque o projeto iria entrar em pauta naquele momento e ninguém estava esperando. Me chamou a atenção duas situações. Um senador do PT, que eu não preciso falar o nome, que virou-se para nós e perguntou se esse projeto iria beneficiar o pequeno produtor. E eu automaticamente, e de uma maneira muito rápida, afirmei que iria beneficiar o pequeno produtor. Ele votou sim. Mas um senador do estado de Santa Catarina, o Esperidião Amin, quando pegou ou tomou posse da palavra, ele foi muito direto em dizer que o governo, na época Bolsonaro, ligou para ele pedindo para que ele votasse contrário ao projeto. Então aí eu faço as minhas afirmações que governo nenhum se preocupa com o produtor rural. Só se preocupam em época de eleição. E olha que eu sei de muitas situações que os produtores rurais passaram até vergonha com o próprio Bolsonaro, que prometeu e não cumpriu,
e simplesmente se esquivou de inúmeras promessas em épocas de campanha eleitoral. Mas não vamos nos atentar a isso aqui agora. Então eu afirmo e provo para todos, a partir de uma série de estudos e documentos que tem, que nenhum governo trabalhou sério até hoje com o agronegócio. Desprezou, desrespeitou e ignorou os problemas que o agronegócio brasileiro tem. E mesmo assim, pessoas que não entendem sobre o assunto vivem de uma certa forma aplaudindo e defendendo aqueles que poderiam ter feito algo pelo agronegócio brasileiro. Mas o projeto de lei passou com louvor na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Foi para a Comissão de Assuntos Econômicos e um senador que assumiu como relator do projeto, um senador de direita, não me lembro o nome dele agora, pediu para que o projeto de lei fosse retirado na pauta. Ou seja, mais um que desrespeita e tem desprezo pelo agronegócio brasileiro. Senador do PL. Vou colocar o nome dele aqui na descrição desse vídeo depois. Bom, não me espanta essa colocação desses políticos, ou de alguns políticos, porque até mesmo o produtor rural endividado, encalacrado, já na iminência de entregar as chaves da porteira da sua propriedade rural, também veio de uma certa forma a criticar o projeto, sem entender ele a expansão que o projeto tem. Porque quem pode hoje afirmar para nós quando começou o endividamento do produtor rural e qual foi o montante inicial desse endividamento, tendo por base a CPR inicial, a primeira CPR que o produtor rural assinou lá no banco quando pegou o seu crédito que levou ele ao endividamento. Esse projeto trata de um endividamento de até R$1 milhão, chegando num montante de até 10 bilhões de reais. O produtor rural brasileiro tem um endividamento algo em torno de 600 a 700 bilhões de reais. Endividamento esse que já começou a dar caminhos para as expropriações de terras, que, como eu disse, dificulta o acesso ao crédito, que por sua vez abre espaço para as indústrias de alimentos estarem financiando o produtor rural. E eu dou exemplo das indústrias de arroz, que financiam o produtor rural para produzir sim, com juros que não são auditáveis, fiscalizados, que o produtor de arroz, após a sua colheita e largar o seu arroz dentro dos silos das indústrias, somente a partir daí, sem um prazo determinado, as indústrias definem quando, como e a que preço vão pagar pelo arroz, levando em consideração o financiamento que fizeram para que esse produtor pudesse produzir. Como ele não tem acesso ao crédito, pode ser que ele não perca suas terras numa expropriação, mas as indústrias de alimentos podem tomar posse dessa terra se caso esse produtor acabar devendo, não pagar a sua dívida. Porque se nós levarmos ao pé da letra, esse produtor já não é mais dono da sua terra, ele é um empregado dessa indústria de alimentos. E que a partir de critérios não auditáveis ou fiscalizados, assinou algum documento que a posse da sua terra pode estar em xeque ou em jogo nesse financiamento. Então, esse projeto de lei, que foi idealizado por mim, apresentado pelo senador Álvaro Dias, trata de um refinanciamento, de uma renegociação, que pode chegar no valor de até 10 bi, mas faço aqui uma observação. 10 bilhões de reais a partir da CPR assinada lá no banco, da primeira. Ou seja, 10 bi que podem se transformar em mais de 300 bilhões. Ou seja, pode ter um impacto muito grande e resolver a vida de muitos produtores rurais brasileiros. Por quê? Inúmeros casos de dívidas chegaram até mim de produtores rurais que buscaram 100 mil, 200 mil e que hoje devem mais de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais.
Por que que uma dívida de 10 bi não pode se tornar em 300 bilhões de reais? Porque leva em consideração a CPR, a cédula do produtor rural assinada junto ao banco quando ele captou o primeiro recurso que tornou ele hoje um endividado. Está aqui no projeto de lei, basta as pessoas quererem ler, no parágrafo 3º do projeto, no inciso 3º, que diz: nos condomínios e parcerias entre produtores rurais adotar-se-á um limite máximo de R$1 milhão para cada participante, executando-se cônjuges identificado pelo respectivo CPF ou CNPJ. Trata-se de assuntos ligados à captação do recurso na fonte. Não trata aqui do montante total já renegociado com o banco, e sim do valor que foi buscado na fonte em primeira instância, ou seja, na CPR inicial, na primeira, que a partir daquele montante, por problemas e fatores climáticos, mercadológicos, levaram esse produtor rural, por exemplo, ao endividamento. É importante que fique claro que esse projeto de lei não vai resolver os problemas do endividamento total, assim como nem o de 94 foi. Mas esse é um caminho que pode resolver, no mínimo, 50% do endividamento do produtor rural brasileiro e abrir caminhos para que esse problema possa ser resolvido em sua totalidade. Mas somados a esse projeto de lei, nós precisaríamos de representantes competentes no Congresso Nacional. Nós precisaríamos que os governos parassem com essa oratória mentirosa de considerar o agronegócio brasileiro algo importante e começassem a tomar medidas e posicionamentos corretos para desenvolver esse setor como ele precisa e necessita ser desenvolvido. Políticas agrícolas são importantíssimas e precisam ser apresentadas urgentemente, porque o endividamento, mais uma vez, o endividamento está fazendo com que as execuções judiciais aconteçam de uma maneira injusta. O produtor rural não pode perder as suas terras. As expropriações de terras já estão acontecendo no Brasil de uma maneira muito rápida. As terras estão ficando nas mãos do governo, entregues nas mãos de qualquer pessoa, ou até do capital externo, que já existem no Brasil empresas de fachada criadas pelo capital internacional para comprarem terras aqui dentro, levando em consideração e lembrando a todos que aquele senador Irajá, do estado do Tocantins, através de um projeto de lei absurdo, aprovado no Senado Federal, abre espaço para que o capital externo possa comprar até 25% das terras de determinados municípios que tenham disponibilidades à venda. Mas, para aqueles que não são leigos, 25% de um município, se nós considerarmos todo o território nacional, o percentual é o mesmo, é 25%. Neste ano nós já tivemos até um pronunciamento absurdo também, que levou em consideração levar 16% do território nacional, que é o que se refere às terras degradadas, a entregar para a China, investir, tornar elas produtivas e fazer destas terras produtoras de alimentos com destino único e exclusivo para o mercado chinês. São tantos os absurdos que acontecem no Brasil que de uma certa forma nada mais causa espanto. Aqui, nesta pasta, eu tenho mais de 65 pronunciamentos através de áudios que eu mando pelo Brasil, mostrando os absurdos que estão acontecendo e ao mesmo tempo propondo um caminho para mudar e acabar de vez com esse agronegócio fake que existe no Brasil, que é o agronegócio de Brasília. Na realidade, o produtor rural é desrespeitado, é desprezado, é colocado de lado pelos políticos brasileiros, porque se não fosse,
Se o agronegócio fosse tão importante para o Brasil, se o produtor rural fosse tão importante para os políticos, subsídios para o produtor rural, assim como, por exemplo, existe nos Estados Unidos, que respeita o produtor rural, que leva em consideração o agronegócio e não tem as características que nós temos para ser um grande produtor de alimentos, já teriam sido propostas. Plano Safra não é subsídio. Plano Safra hoje é necessidade urgente. Se não tem Plano Safra, não tem produção. Nós deveríamos, se nós fôssemos um país sério, de um governo sério, ou de governos sérios, que quisessem trabalhar em prol do agro como ele precisa, nós já teríamos oferecido condições, através de investimentos corretos, para tornar o produtor rural brasileiro capitalizado e independente do Plano Safra. O Plano Safra seria opcional, através do custeio, da comercialização e de investimentos. Seguro agrícola no Brasil iria funcionar, não seria essa palhaçada que é. Burocracia pura, que acaba com o tempo do recurso e o produtor rural muitas das vezes perde dinheiro através de um seguro agrícola que prometeu tudo, mas na hora da necessidade não disponibilizou nada. Títulos de posse de terra, por favor. Na desorganização que o Brasil é, por não ter planejamento e organização, título de posse de terra só serve, em muitos casos, para que o produtor rural, a partir da oficialização da terra de sua posse, possa comercializar ela com aqueles mais espertos, que acabam usando da fragilidade de alguns que não tem como investir e comercializar, ou seja, ter lucratividade, ficando pressionados e ter que vender as suas terras, muitas das vezes, a qualquer custo. O Brasil é um país desorganizado, sim, quando o assunto é agronegócio. Temos todas as características para sermos um grande produtor de alimentos. Parem com essa oratória ridícula de dizer que o Brasil é celeiro do mundo. Nós precisamos descer do nosso pedestal, ter mais humildade e entender que os problemas estão muito maiores, ou são muito maiores, ou representam muito mais números do que as situações que nós julgamos positivas. Fui chamado em Brasília, apresentei as minhas propostas para o governo anterior. Governo anterior é esse que desconsiderou o endividamento do produtor rural como algo preocupante. Estou agora procurando o atual governo e me deixando à disposição também para apresentar propostas e caminhos para que o agronegócio brasileiro comece a andar, a se desenvolver como precisa. Não sei se terei a atenção, mas a partir de situações que já vêm acontecendo no atual governo, as expectativas que em mim estão sendo criadas, elas são negativas também. Existe caminho, espaço e tempo para nós mudarmos essa realidade, para que nós possamos começar a tratar o agronegócio com dignidade, que nós possamos começar a respeitar o produtor rural brasileiro, que é desrespeitado a todo momento. Mas para isso nós precisamos de atitudes. Precisamos querer fazer a diferença. E para querer fazer a diferença, nós precisamos começar a atuar verdadeiramente, independentemente de vontades políticas, sobre esse setor carente e que precisa de atenção urgente. Não somos os únicos produtores de alimentos, e isso é uma da arrogância que tem no Brasil. Achar que sem o Brasil o mundo vai passar fome. O Brasil é um país onde tem uma população passando fome. Mais de 70 milhões de pessoas passam fome. Nós não temos condições de comercializar a produção de alimentos aqui do Brasil, dentro do Brasil, porque o custo de produção é altíssimo, é inviável, não deixa margem de lucro. O Brasil é um país que importa mais barato com a intenção de quebrar o produtor rural brasileiro, por não ter competência de apresentar propostas para que esse produtor possa produzir e comercializar no mercado interno com lucratividade. O que vai ser do agronegócio brasileiro eu não sei, mas a crise está cada vez maior. Mas eu, Celso Ricardo, deixo o número do meu telefone, o meu contato e fico à disposição de qualquer governo, porque a minha bandeira é a bandeira do agronegócio.
Para mim não importa a sigla partidária que está no governo do nosso país. Se precisar de ajuda e querer tornar o agronegócio brasileiro sustentável, em crescimento, com desenvolvimento, inovação e com lucratividade, entre em contato comigo, que eu terei o prazer de ajudar, independentemente da sigla partidária, o nosso agronegócio se desenvolver como precisa. Um forte abraço a todos.